Então, já estamos aqui iniciando a gravação. Em primeiro lugar, eu quero dar aqui uma boa tarde, saudar a todos, né? Saudar aqui aos colegas do grupo da professora Adelina Novaes, saudar também aqui aos membros, né, do meu grupo, tanto orientandos como o professor Walter, que é o vice-líder do GIPRES, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Representações, Educação e Sustentabilidade. É um grupo que já tem 15 anos de caminhada, de trajetória, e a gente se dedica a trabalhar com a teoria e método das representações sociais, e tendo duas linhas de pesquisa, duas grandes linhas, né? Uma linha que investe na questão dos processos educativos na escola, e como se dá isso em relação aos currículos, práticas pedagógicas, entre professores e alunos, tendo como base a teoria e método do RS. E o outro grupo, outra linha de pesquisa, a gente trabalha na linha das juventudes, trabalhando com os diversos espaços não educativos, comunidades aqui, principalmente com a gente está chamando de 5 bairros do subúrbio ferroviário de Salvador, então são jovens periféricos, a gente traz inclusive um conceito do que vem ser jovens periféricos, e trabalhamos aqui, já tivemos assim 3 ou 4 projetos de doutorado, já com pesquisas realizadas, trazendo alguma contribuição, formação de coletivos, representações sobre redes desses jovens, representações sociais sobre o futuro, que a professora Adelina teve a oportunidade de participar na banca do professor Paulo, e esses trabalhos todos têm tido assim resultados interessantes, e a gente tem, inclusive, investido na extensão, né? Como extensão a partir dos conhecimentos produzidos. E a professora Adelina Novaes, com muito respeito que nós temos, aceitou o convite em participar hoje nessa interlocução com uma metodologia singular, eu acredito, e que para a gente é muito importante contribuir aí no sentido de avançar nossas pesquisas. Professora Adelina, da Universidade da Cidade de São Paulo, eu pensei que fosse da USP, porque você já estava assim, e é também nossa colega do CIERES, né? Do Centro de Investigação e Representação Social, principalmente dentro da área de educação. Então, já foi aqui foi e será a nossa parceira nas bancas, né? Sempre com uma contribuição assim bastante significativa, e principalmente pelo olhar sensível e o coração maravilhoso que a professora Adelina tem. Então, professora Adelina, seja bem-vinda aqui a este grupo, e nós estamos e ficaremos na escuta. Olha, muito obrigada, Natanael, muito obrigada a todas e todos os colegas. É uma alegria sempre estar com vocês, né? É isso, eu sou um pouquinho baiana também, né? Então eu me sinto em casa. A ideia é debater com vocês uma pesquisa que eu desenvolvi em 2015 e que depois eu aprimorei, né, desenvolvi posteriormente e tentei desenvolver também algumas hipóteses em relação a ela em 2020. Então, a primeira pesquisa que eu desenvolvi foi no meu estágio pós-doutoral, e a segunda pesquisa foi um financiamento do CNPq num projeto universal. Bem, mas eu não vou falar só dessas duas pesquisas. Eu trouxe uma participação especial, que é uma doutoranda que também trabalha com a metodologia Q, e depois que eu fizer uma discussão mais de fundo em relação à teoria das representações sociais, eu vou pedir que a Samara me acompanhe aqui para a gente colocar, digamos assim, a mão na massa, né? Para a gente entender como é que funciona a metodologia propriamente dita, tá bom? Eu preparei um PowerPoint só para eu não ficar falando assim, né, viajando muito.
eu não sei como, eu não sou assim tão inteira. Aqui, achei. Vamos ver se eu consigo fazer. Tem que compartilhar, Adelina. Aí Isso, quando toda eu... a área de trabalho, né? Eu posso. Isso, ok. Pronto, já está aparecendo para nós. Que bom, então vou por aqui. Pronto, apareceu aqui a sua tela. Ixi, foi justo para. Deixa eu só voltar para o início. Aqui. Vamos lá. Eu vou sair aqui da câmera para a gente ter um, tá bom? Então, mas eu estou aqui. Tá bom. Acho até que eu escolhi bem as cores, porque está combinando aqui com o fundo de vocês. A metodologia aqui, ela foi elaborada por um psicólogo social do Reino Unido, que estudava profundamente matemática. Isso aconteceu lá no início do século XX. Né? Então, ela nasce naquele contexto histórico e depois ela vai lentamente sendo apropriada por outras áreas da psicologia, e aí vai caminhando para as áreas da saúde e áreas afins, né? Não é uma metodologia muito empregada no contexto brasileiro, porque ela exige da gente um conhecimento de estatística que é um pouco mais aprofundado. E eu confesso para vocês que eu só dei conta porque existe um departamento de estatística na Fundação Carlos Chagas que nos auxilia nesse processo, né, e me ajudou a entender muito do que está por trás da própria metodologia aqui. Mas eu vou falar mais a miúde da metodologia aqui para vocês, depois que a gente avançar numa certa discussão, porque eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido por que a metodologia aqui para estudos em representações sociais, tá? Eu entrei em contato com a metodologia aqui para tentar dar conta do título do CIRZD, né? Quando eu assumi, para quem não conhece o CIRZD, é o Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais, Subjetividade e Educação. Ele foi criado, né, por Sérgio Moscovici, Denise Jodelet e Clarilza Prado de Souza. Hoje eu coordeno o CIRZD e para dar conta desse título, né, para entender um pouco mais como é que a gente articula representações sociais, educação e subjetividade, eu comecei a buscar os estudos em subjetividade e representações sociais. Né? E aí entendendo subjetividade não como a partir de uma abordagem individualista, mas pensando sempre o sujeito como um sujeito social. Portanto, essa subjetividade, ela é social, né? E daí a gente começa a pensar numas coisas que talvez para nós aqui, né, nesse grupo, sejam óbvias, mas não é necessariamente óbvio para quem trabalha, para quem define as políticas públicas, né? E quem trabalha com aquelas estatísticas de larga escala, né, em que o sujeito ele se perde. A educação, ela é vivenciada por pessoas, é óbvio, né? Mas, não raro, é preciso a gente lembrar que as subjetividades não podem ser esquecidas pelas volumosas estatísticas que inspiram, muitas vezes, as políticas educacionais. Quem trabalha... A gente não falta exemplo de política que chega lá no final e não é apropriada, não é colocada em prática, ou como a gente diz, né, comumente, não cola,
porque não faz sentido que essas políticas não fazem sentido para essas pessoas, né? Então, para as políticas darem certo, a gente precisa entender os sujeitos que serão afetados por essas políticas, ouvi-los, dialogar, né? E construir com eles e com elas essas políticas. E daí a gente retoma aqui alguns conceitos. O Antônio Nova, ele vai falar da teoria da pessoalidade, da necessidade de entender o professor pessoal